Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. É um prazer recebê-los aqui e poder compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante, algo muito poderoso. E esse algo que eu quero compartilhar com vocês está basicamente registrado no capítulo 8 do livro de Romanos. Esse capítulo é fantástico para alguém que, ainda que cristão, tenha dúvidas, tenha medos, tenha receios sobre a fé cristã. Esse capítulo, se estudado, se absorvido, se compreendido, eliminará com certeza todas as dúvidas, porque ele fala sobre uma segurança que ninguém na terra pode dar, mas que Deus, em Jesus, nos dá. Ele começa dizendo desse jeito, no capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então começa dizendo que nós fomos libertos de uma lei que era uma lei de morte, e agora recebemos a graça, a lei da vida em Cristo Jesus, que nos garante essa certeza. E podemos refletir assim: você que tem sobre si uma condenação, você que tem sobre si uma sentença, como você viveria debaixo dessa sentença? Viveria com medo, certo? E agora, você não precisa ter medo. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos dizendo: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você já entregou a sua vida a Cristo, você deveria ler isso e dar graças, glórias a Deus, porque essa palavra é fiel e verdadeira e ela não falha. E é o próprio Deus que inspira o apóstolo a escrever isso. E por que devemos crer? Porque não somente temos essa certeza de não estarmos mais condenados, mas também a leitura desse texto nos dá outra certeza: a questão da filiação. Nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E ele continua dizendo assim no versículo 5, eu quero ler: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Morte aqui devemos entender pelo sentido de separação de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouça. O texto também vai nos dizer que nós temos agora em Cristo Jesus uma nova natureza, a mesma natureza espiritual de Cristo, a natureza espiritual que foi morta lá em Adão, quando ele pecou, e agora somos vivificados pelo Espírito, que é Jesus, o Espírito vivificador, e passamos a ter vida. E não somente isso, nós nos tornamos filhos de Deus, que é o ponto principal que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Nós somos declarados justos, ou seja, não pelo que praticamos, não pelo que fazemos, não pelo que pensamos, porque continuamos ainda tendo o pecado em nossa carne. Nós continuaremos pecando até recebermos um corpo glorificado. Mas enquanto não recebemos, ainda somos pecadores. Pecadores não mais condenados. Pecadores agora justificados pela obra de Cristo na cruz, a obra redentora. Ou seja, nós fomos resgatados, comprados, libertos do poder do reino das trevas. E mais que isso, nós temos a garantia de que seremos ressuscitados como Jesus foi ressuscitado, porque ele não somente morreu,
para que fôssemos perdoados do pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que também tivéssemos a esperança. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, é o que o texto bíblico nos diz, em vão seria a nossa fé. E no versículo 11 diz assim: e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus do morto habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus do morto dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Viver para a satisfação dos seus desejos é morte. Morte, já entendemos que é separação de Deus. Quanto mais você satisfizer os seus desejos ilícitos, mais distante de Deus você estará. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, nós recebemos o Espírito de Deus em nós. Isso nos capacita, nos dá poder para vivermos conforme o Espírito, mortificando, anulando os nossos desejos ilícitos, os pecados, as concupiscências. É o domínio do Espírito Santo sobre o nosso espírito que faz com que façamos aquilo que é agradável a Deus. E isso nos condiciona a nos tornarmos, a sermos filhos de Deus. E filhos de Deus não somente na nossa identidade, mas também no nosso comportamento, porque o nosso comportamento vai sendo transformado por esse poder que vem do Espírito de Deus. E no versículo 15 diz assim, um outro ponto-chave aqui para entendermos: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito conforma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Outra promessa: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Nos tornamos filhos, recebemos uma herança, recebemos a participação que Cristo conquistou na cruz. Tudo isso está condicionado ao fato de sermos filhos de Deus, a nos manifestarmos como filhos de Deus. Versículo 18, Paulo vai dizer: considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Você está sofrendo, você está passando dificuldade, você está passando luta? Essas coisas, por maiores que elas sejam, não são medida de comparação com o que há de ser revelado em nós. Com tudo que nos aguarda, recebemos bênçãos agora no presente, receberemos muito mais quando se completar a obra redentora do Senhor sobre as nossas vidas. Nós já fomos resgatados e agora estamos sendo transformados de glória em glória à imagem daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é o ponto, ele é a referência do que nós devemos ser. Versículo 19, um outro ponto importante que eu quero destacar aqui. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus à existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Quero falar aqui sobre uma consequência da queda. Quando o homem desobedeceu a Deus e, portanto, toda a sua descendência foi presa, subjugada à mesma escravidão, não somente o homem foi afetado
pelas consequências do seu erro, do seu pecado, da sua desobediência. A criação foi afetada. Você imagina que a Terra, né, o planeta, todas as coisas que existem aqui, que foram feitas para o nosso uso, para o nosso desfrute, essas coisas, elas eram melhores do que são agora. Quando Deus estabeleceu maldição para a terra, ele disse: a terra agora vai produzir espinhos, cardos, ou seja, coisas que ela não tinha. E nós vemos a terra, a criação, as coisas criadas, elas caminhando num processo de colapso tão grande. Nós vemos a temperatura da Terra aumentando ano após ano. Nós vemos os recursos naturais se tornando cada vez escassos. Nós vemos tempestades, maremotos, terremotos, coisas que, penso eu, não deveriam existir. E por que isso? Isso é porque essa natureza, a criação, ela também está presa à maldição que foi imposta ao homem por conta do pecado. Olha bem, Deus criou o homem para administrar todas as coisas que ele criou. E quando o homem desobedeceu, aquilo que estava subjugado ao homem também padeceu pela sua desobediência. E agora, o que o texto bíblico nos diz é que essa criação, tá, aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Por quê? Olha só, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Ou seja, ela foi encarcerada na mesma maldição que o homem recebeu, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que, olha só, eu falei que nós somos filhos de Deus, certo? E como filhos de Deus, não como filhos infantis, mas como filhos maduros, aos filhos maduros é dada a responsabilidade. E eu e você, se somos filhos maduros, há uma expectativa da natureza e também de Deus que nós retomemos essa responsabilidade de administrar e de abençoar aquilo que foi criado. Você acredita que, pelo poder de Deus em você, que o tornou filho de Deus, há a possibilidade de você resgatar essa criação que também foi posta em cativeiro por causa do pecado? Não toda, mas todo lugar que houver um filho maduro de Deus, nesse lugar a autoridade e o reino de Deus deve ser estabelecido. É o exemplo que nós vemos em Jesus. Jesus é o filho modelo que devemos ser. Jesus, enquanto esteve entre nós, tinha alguma exceção ou resistência à sua presença e à manifestação das bênçãos através da sua vida? Claro que não. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram restauradas, situações eram transformadas, porque esse filho maduro de Deus, ele estava ali propositalmente ministrando a libertação através do poder de Filho de Deus. E ele sempre disse isso. Ele falou: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele curou a todos? Ele salvou a todos? Ele libertou a todos? Não. Mas a todos que se chegaram a ele,
essas pessoas foram transformadas, ambientes foram transformados, milagres aconteceram. E não é só na questão humana que eu digo isso, porque o primeiro grande milagre de Jesus aconteceu quando ele transformou uma substância em outra. Ele transformou uma água em vinho, e em vinho de melhor qualidade. Ou seja, esse poder de filho maduro de Deus estava plenamente estabelecido em Cristo através do seu ministério. E agora, ao lermos aqui que a natureza ou a criação aguarda com grande expectativa os filhos de Deus, eu posso dizer a você que o ambiente ao seu redor, a sua casa, a sua região, o seu trabalho, ele está debaixo de uma autoridade que foi instituída sobre você. E se você tem consciência dessa autoridade de filho maduro, você talvez deveria estabelecer a autoridade de filho nesse ambiente para remir, para restaurar, para libertar esse ambiente da influência do cativeiro. Um exemplo que eu trago aqui é Jesus se dirigia de um lado para outro e ao chegar próximo de uma cidade, havia ali naquela cidade um homem que era possuído por uma legião de demônios. Antes de chegar naquele lugar, aqueles espíritos malignos tentaram impedir, causando uma tempestade, e isso não impediu Jesus de chegar. Quando Jesus chegou naquele lugar, aquele homem possuído de uma legião de demônios chega até Jesus e os demônios ali nele perguntam: por que vieste antes do tempo? Por que vieste nos incomodar? Ou seja, a presença do Filho maduro de Deus naquele ambiente já mudou a estrutura, a atmosfera daquele lugar já incomodou os espíritos que traziam opressão, sofrimento àquele lugar, ao ponto desses espíritos virem questioná-lo. E Jesus, ele expulsa aquela legião de demônios, liberta aquele homem. Aqueles demônios, né, você deve ter feito essa leitura, eles pedem para entrar em porcos, aqueles porcos se precipitam, morrem, e por conta, né, daquela perda financeira, a população que ainda estava sob a influência maligna, eles expulsam Jesus daquele lugar. Não permitem que ele fique ali. O que eu quero pontuar aqui é que eu e você também temos o Espírito de Deus, somos marcados, somos habilitados, temos a filiação, a identificação com Deus a partir de Cristo, e Ele, as coisas criadas, aguardam que nós nos manifestemos como filhos de Deus. E essa manifestação, ela acontece gradativamente à medida que vamos tomando consciência do nosso dever e do nosso propósito. E eu quero concluir esse pensamento, essa reflexão aqui de hoje, trazendo aqui os versículos 29 em diante. Pois Deus conheceu de antemão aos seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Olha só, Deus conheceu de antemão a mim e a você e nos predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem do seu Filho, como Jesus. O objetivo de Deus, nós fomos predestinados para sermos como Cristo. E Jesus não mudou isso, porque Jesus, antes de ir ao céu, ele disse aos seus discípulos:
vocês farão coisas iguais e farão ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, o que eu fiz, vocês podem fazer, e vocês podem fazer maiores. Aí eu pergunto, Jesus curou enfermos? Nós também podemos curar. Jesus ressuscitou mortos, nós também podemos curar. E por que nós não fazemos? Porque nós não temos a fé desenvolvida como Jesus tinha. Então nós precisamos desenvolver essa fé ao ponto de fazermos grandes obras como Jesus fez. O propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos, ou seja, nós somos irmãos dele. Depois de predestiná-los, ele os chamou, depois de chamá-los, ele os declarou justos, e depois de declarar justos, deu a eles a sua glória. Ou seja, eu e você fomos chamados por Deus para sermos como filhos maduros e representá-lo nessa era, na era em que nós estamos aqui. Deus tem muitos filhos. Deus tem filhos que ainda não se posicionaram como filho. E precisamos entender, compreender e nos posicionarmos como filhos. Então, o que eu chamo, o meu convite para você hoje é exatamente esse, que nos aproximemos, porque eu me incluo nisso, cada vez mais de Deus, cada vez mais do Espírito Santo, cada vez mais da sua palavra, para que a nossa amplitude mental, espiritual, ela cresça ao ponto de compreendermos coisas que estavam ocultas e manifestarmos essas coisas, essas verdades, essas revelações de Deus através da nossa própria existência. Temos muitas lutas, dificuldades, problemas? Sim. E em cada problema, dificuldade, luta, podemos usar os recursos espirituais como filhos de Deus, nos posicionarmos e resistirmos a todo ataque contra nós. Em 2 Coríntios, Paulo diz que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa batalha, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, se usarmos as armas espirituais que são poderosas em Deus, toda a fortaleza da nossa mente, todo sofisma que é engano, cairá por terra e nós alcançaremos um conhecimento maior, entendendo que, assim como o texto bíblico diz, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Então, se as fortalezas, se os sofismas do inferno caírem por terra, a nossa compreensão, o nosso conhecimento ampliará. E ampliado o nosso conhecimento, a nossa mente evoluindo de filhos infantis para filhos maduros, certamente começarão a acontecer grandes transformações, porque a natureza aguarda que você e eu nos manifestemos como filhos maduros de Deus. Pense nisso, reflita nisso, aquilo que eu não consegui colocar para vocês, que o Espírito Santo complete essa obra e que possamos fazer um grande movimento, uma grande revolução a partir da manifestação de cada um de nós como filhos de Deus. Deus abençoe sua vida. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, amado, te dou graças, porque o Senhor é bom, justo e fiel. Pai, às vezes somos roubados nas suas verdades. E não recebendo a sua verdade, Senhor,
nós agimos fora do teu propósito para nós. O que te pedimos aqui, Senhor, é que a tua palavra seja revelada a nós, que o conhecimento que nos está até agora negado venha até nós e que possamos compreender e viver a tua verdade, porque a tua verdade liberta. Pai, em nome de Jesus, que possamos nos manifestar como filhos maduros de Deus, para gerar, para transformar, para libertar do cativeiro tudo aquilo, Senhor, que foi subjugado pelo pecado. Nós declaramos, Senhor, libertação da nossa mente e da mente daqueles que o Senhor tem propósito. Nos abençoe em tudo, pois somos carentes, dependentes do Senhor. Oramos, Senhor, humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus traga a revelação do alto para você, que tua mente se amplie nas coisas espirituais. Fica na paz.